Nós vamos começar dessa vez esse vídeo de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou começar mostrando um problema para a gente entender algumas coisas. Então, vamos olhar esse aerógrafo aqui. Eu aperto o gatilho e o que acontece? Cheio de borbulhas no copo, não sai nada lá no bico. O que está acontecendo aqui? Está entupido isso aqui? Amassou? Prendeu alguma coisa aqui dentro? O que a gente faz? Vamos desmontar isso aqui tudo para ver? Vamos tirar o bico? Na verdade, não precisa fazer praticamente nada, é só fazer isso aqui, ó. E ele está funcionando de novo. Isso é para explicar, como eu já disse em vídeos anteriores, que os problemas às vezes não são bem o que parecem. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Era simplesmente essa peça aqui que estava ligeiramente fora do lugar, provocava esse problema aqui, é só colocar de volta, não precisei desmontar, não precisei limpar, não precisei fazer nenhum procedimento a não ser apertar isso aqui. Esse é um dos motivos que a gente vai agora começar a entender o funcionamento do Venturi aqui do aerógrafo, para evitar fazer coisas desnecessárias. Então eu vou usar esse mesmo aerógrafo aqui e vamos dar uma olhada nele. Então está aqui o nosso aerógrafo já desmontado, e a frente do aerógrafo é bastante simples. Nós temos a capa, que é o nosso tubo Venturi, nós temos o bico, que está roscado aqui no corpo do aerógrafo, nós temos a agulha, que a gente já viu, que ela vem por aqui e sai lá no bico, e quando você puxa o gatilho ela retrai, e nós temos essa pecinha aqui, que quase todo aerógrafo tem, que ela, na verdade, não tem nenhuma função aqui agora, ela é apenas uma proteção para que a agulha não fique exposta aqui. Depois nós vamos entender quando usar essa peça e quando não usar, ela não é relevante agora nesse momento. O importante a gente saber é que, apesar disso aqui ser bastante simples, nós temos vários problemas aqui. E essa parte do aerógrafo aqui também é bastante diferente, dependendo do modelo de aerógrafo. Então eu vou colocar aí agora algumas imagens dessa parte frontal aberta aqui, com o modelo do aerógrafo e o nome do aerógrafo, para vocês verem algumas diferenças de engenharia dessa parte aqui. Bom, visto aí então as diferenças, vamos tratar desse aerógrafo aqui, porque ele é bem parecido com a maioria desses aerógrafos chineses que a gente vê por aí, que a maioria das pessoas tem, por onde as pessoas começam, porque é um aerógrafo barato, e como a engenharia dele aqui na frente é igual a esse daqui, vai ser mais fácil de entender. Então vamos lá, para a gente entender isso aqui. Apesar disso ser bastante simples, a gente tem na verdade três peças, nós temos uma agulha, nós temos o bico, nós temos a capa do bico. Tudo isso aqui precisa estar muito bem ajustado para o aerógrafo funcionar. Então, o que você precisa ver? A primeira coisa, essa capa do bico aqui tem o furinho, que é por onde sai o ar com a tinta. Isso aqui tem que ficar perfeitamente centralizado. Então, quando você olhar o seu aerógrafo de frente aqui, se ele for um bom aerógrafo, o bico, o furo do bico e o furo dessa capa aqui, eles têm que estar perfeitamente centralizados um em relação ao outro, para que o espaço em volta do bico, que é por onde passa o ar, ele seja uniforme e essa passagem de ar aqui então aconteça da maneira mais uniforme possível. Da mesma maneira, a agulha com o bico,
ela tem que ser um ajuste perfeito, ou seja, a agulha ela tem que encaixar perfeitamente aqui dentro do bico, porque é ela que faz a abertura e o fechamento da tinta. Então, se ela não estiver perfeitamente ajustada aqui, o que vai acontecer é que mesmo que você deixe o gatilho aqui na posição fechada, quando você apertar o ar, você vai ver um pouquinho de tinta saindo aqui. Isso quer dizer que tem alguma coisa ali dentro, entre o bico e a agulha, que não está permitindo esse fechamento perfeito. Outro problema que nós temos é essa rosca que fica aqui entre o bico e o corpo do aerógrafo, ela também tem que ser uma rosca bastante bem feita para que isso aqui tenha uma vedação completa quando você apertar o bico do aerógrafo. O que vai acontecer aqui? Se essa vedação não estiver bem feita, o ar que está saindo por aqui, caminhando aqui por dentro da capa, ele é, claro, um ar pressurizado. Então, se você tiver uma falhazinha aqui dentro dessa rosca, esse ar vai acabar entrando por aqui, vai caminhar por aqui, vai sair aqui por cima e você vai ver bolha aqui no copo. Não é aquele problema inicial lá, é um outro problema. Então, aqui já estamos vendo que tem uma segunda possibilidade de ter bolha no copo, é você ter uma falha aqui nessa rosca. Essa peça não está bem presa. Outro problema que pode acontecer é, se o bico tiver uma rachadurazinha aqui, vai acontecer a mesma coisa. O ar vai caminhar por aqui, vai encontrar essa rachadura aqui antes de chegar lá na saída, e novamente o ar vai caminhar por aqui por dentro, vai subir e você vai ver bolha no copo. Então nós já vimos outra possibilidade de bolha no copo. Passar o ar pela rosca. Outro, ter alguma rachadura aqui no bico do aerógrafo, e isso aqui caminhar novamente para cá e novamente bolha no copo. Agora, nenhuma dessas duas coisas foi o que causou aquelas bolhas aqui no copo lá no início do vídeo. A gente viu que o aerógrafo estava funcionando perfeitamente, foi só eu ajustar. E por que acontece isso? Aqui tem que haver um ajuste, novamente, um ajuste perfeito entre a ponta do bico e a capa. E para mostrar isso melhor, eu vou utilizar um desenho aqui para ficar mais bem entendido. Aqui nós temos uma representação, nós temos a agulha aqui, nós temos o bico e a capa do bico. Na maioria dos aerógrafos, a ponta do bico, ela termina faceando a ponta da capa. Então o ar vem por aqui, passa por essa fresta entre o bico e a capa, sai aqui. Aqui nós já sabemos que é uma zona de baixa pressão. Ele então vai puxar a tinta que vai caminhar aqui quando você puxar a agulha. Essa é uma possibilidade. Nós temos alguns outros aerógrafos em que o bico ele sai ligeiramente para fora da capa. É fácil de ver, você vai olhar o aerógrafo e vai ver que esse bico está aparecendo aqui um pouquinho. Eu vou botar umas fotos aí mostrando a diferença. Também funciona, você vai ter o ar caminhando por aqui, ele vai passar aqui entre o bico e a capa, vai fazer a zona de baixa pressão aqui e vai puxar a tinta por aqui. Agora nós temos uma terceira situação, que é aquela que eu forcei no início do vídeo, que é o bico ficou para dentro da capa. E aí o que acontece? O ar caminha por aqui, ele aqui se concentra nesse ponto ainda dentro da capa, e aí parte do ar sai, parte do ar volta por dentro do bico e vai parar lá no copo. Era o que estava acontecendo no início do vídeo. O que eu fiz? Eu rodei essa peça até que ela, em vez de ficar aqui para dentro, ela ficou faceando novamente a capa, e aí nós tivemos o aerógrafo funcionando perfeitamente. Então, nós já vimos aqui 3 possibilidades de acontecer bolha no copo. Pode ser a rosca do bico aqui,
que está deixando passar ar, pode ser o próprio bico que tenha em algum ponto aqui uma fissura, uma rachadura, e aí esse ar comprimido aqui ele acaba caminhando de volta aqui por dentro, entrando lá. Nós temos essa outra possibilidade, que é o que nós mostramos lá no início, que é essa capa não ter sido roscada até o final, pode estar uma sujeira na rosca, pode ter uma borracha aqui que não está bem assentada, que não deixa ela chegar na posição. Então, novamente, nós temos o ar caminhando aqui para dentro e fazendo bolha no copo. Então eu vou aproveitar esse desenho aqui para falar mais algumas outras coisas. Um dos problemas que pode acontecer no aerógrafo é que, como a tinta está sendo pulverizada aqui, às vezes ela se acumula aqui assim, nesse ponto aqui do bico, nessa fresta entre o bico e a capa. Isso aqui pode causar até mesmo um entupimento aqui. E aí o ar chegando aqui não consegue passar, você vai apertar o gatilho e vai descobrir que o ar não está saindo aqui. Na verdade, é por causa desse bloqueio que pode acontecer aqui. Então é por isso que a gente precisa limpar bem essa capa. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso depois. Outro problema comum de acontecer é que a tinta caminha aqui por dentro do bico e ela vai secando aqui, ou aqui ao longo da agulha, ou aqui por dentro da capa do bico. Ela começa primeiro a atrapalhar o fluxo de tinta, você começa a ter um fluxo de tinta inconsistente e ela pode até mesmo entupir o aerógrafo, né? Fechar essa passagem aqui entre a agulha e o bico. Isso acontece principalmente com tintas acrílicas, porque a tinta acrílica ela não é redissolvida pelo próprio solvente, ou seja, se a tinta seca aqui, quando a tinta molhada chega aqui, ela não consegue dissolver isso. Com as tintas automotivas isso funciona um pouco diferente, porque elas são redissolvidas pelo próprio solvente, ou seja, a tinta molhada, quando ela encontra a tinta seca aqui, o solvente consegue fazer isso aqui. O solvente consegue fazer isso aqui, dissolver novamente, por isso você tem muito menos entupimento com tintas automotivas, por exemplo, que com tintas acrílicas. Mas esse não é o assunto aqui desse vídeo. Então, como isso aqui acaba ficando tinta grudada aqui por dentro dessa capa, você vai precisar limpar isso. Existem algumas ferramentas que você pode usar aqui, mas nem sempre elas são a melhor solução. Nós vamos ver isso aqui num vídeo específico de limpeza de aerógrafo. Outro problema que pode acontecer é você ter um empeno na ponta da agulha, ou seja, ela está assim e ela formar um gancho. Você deu uma batida aqui, isso aqui às vezes é imperceptível. Você só vê se você colocar uma lente de aumento aqui. Uma forma de tentar verificar isso é você colocar água ou álcool no aerógrafo, colocar ele contra um fundo preto e abrir o gatilho e observar o fluxo do jato. Você vai perceber que está havendo um desvio por aqui, assim. Isso é perceptível, mesmo que seja pouco perceptível essa curva aqui. Além de isso influenciar o fluxo do ar, claro, porque o ar vem aqui, ele bate aqui e parte dele é desviado aqui. Isso aqui vai dar inconsistência no seu spray de tinta. O que acontece também é que a tinta vindo aqui por dentro do bico, ela acaba se depositando aqui, nesse gancho aqui. E esse depósito vai aumentando até que num determinado momento ele se solta e você vai ter uma bolinha de tinta que vai bater lá no objeto que você está pintando e vai estragar o seu trabalho. Então esse é um outro problema que pode ser gerado aqui por esse empenamento aqui da agulha. Também aqui nessas duas beiradas, ou seja, aqui onde está o orifício do aerógrafo, da capa do aerógrafo, você tem que tomar cuidado com essa, eu já falei lá atrás, tem que tomar cuidado com isso aqui para você não amassar isso aqui,
porque o fluxo de ar passando por aqui, se ele encontra aqui uma deformidade aqui nessa peça, isso aqui vai alterar o fluxo, o fluxo do ar quando passa por aqui, ele encontra um problema. O que você quer, bombinha? Tá bom. Então, voltando aqui, ele passando por aqui, ele vai interferir no fluxo do ar aqui, isso aqui vai causar uma coisa que se chama turbilhonamento e vai atrapalhar o seu spray de tinta. Então, essas são as coisas que podem acontecer aqui. A agulha, é possível você desentortar a agulha. E se você procurar aí na internet, você vai ver várias receitas para desentortar a agulha aqui. Mas mesmo que você consiga fazer isso, ficar novamente na posição, essa agulha nunca vai ser mais exatamente a mesma coisa. Você vai ter problema aqui. Já o bico é um problema que não tem muita solução, porque isso aqui é uma chapa extremamente fina. Eu já vi em alguns vídeos aí as pessoas falando que essa peça é torneada. Não, na verdade ela não é torneada, isso é uma chapa repuxada. E chapa repuxada, ela é bem fininha, ela fica bastante fina. E tem que ser fina mesmo, né? Porque aqui nós temos que ter, de um lado, a tinta passando aqui entre o bico e a agulha, e do outro lado, o ar passando aqui entre a capa e o bico. Então, quanto mais fina for essa chapa, mais espaço você tem aqui para passar os dois componentes, o ar e a tinta. Então, se isso aqui rachar, acabou. Não adianta, você não tem o que fazer, porque é uma pecinha muito fina. A mesma coisa se ela amassa, é muito difícil você conseguir desamassar isso aqui. Às vezes, você pode tentar empurrar essa agulha aqui até ela encostar nas paredes aqui e girar para ver se consegue desamassar, mas não vai ficar bom. Essa peça, infelizmente, que é a peça mais cara do aerógrafo, se ela amassar ou rachar, o jeito vai ser trocar. Com isso aqui, eu acho que a gente viu todas as partes do aerógrafo, e a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a falar de manutenção desses aerógrafos. Como é que a gente limpa, como é que a gente lubrifica, como é que a gente faz para manter, sempre pensando que quanto menos você mexer no aerógrafo, melhor. Então, essa coisa de toda vez que usar aerógrafo, desmontar ele inteiro para limpar, não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Vamos voltar aqui. Cada vez que você mexe nessas roscas aqui, você causa um esforço mecânico e você causa um desgaste. E nós já sabemos que essas roscas aqui precisam estar perfeitamente alinhadas para você ter bom funcionamento e não ter passagem de ar. Então, quanto mais você mexe, mais desgaste na rosca, mais você vai ter problema. Então, vamos pensar em sempre fazer a manutenção do aerógrafo com o mínimo de desmontagem possível. Isso nós vamos começar a ver a partir dos próximos vídeos.